Glória a Deus. Vamos então aqui à palavra de Deus, queridos. Lucas capítulo 15, verso de número 11. A parábola do filho pródigo. Diz assim: E disse, Jesus falando, certo homem tinha 2 filhos. Quantos? E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda, da herança que me pertence. E ele, o pai, fez o quê? Repartiu por eles a fazenda. Irmãos, todas as vezes que eu falo a respeito do filho pródigo, eu preciso alertar você a respeito de um fato importante. Não era naquela época, e ainda não é até hoje comum, que um filho exija herança antes do falecimento dos pais. Ora, enquanto os pais estão vivos, não é herança. Não há herança enquanto os pais estão vivos. Você sabia disso? Enquanto você está vivo, os bens são seus. Você reparte com seus filhos por uma obrigação moral, por uma ligação de amor, por uma obrigação legal, né? Você tem, enquanto seus filhos são pequenos, você tem essa obrigação, você tem essa, direcionamento de ajudar, de sustentar, de manter. Mas enquanto eles são pequenos, a partir do momento que eles se tornam maior de idade, você perde essa obrigação. Mas em época nenhuma, principalmente em um filho adulto, existe essa coisa de um filho chegar para um pai e dizer: me dê a parte da herança. Não é herança, é bem, pertence aos pais. Obreiros, pede lá as tias para cuidar lá, pequenos. Então não existia. Então como é que ele tem essa ousadia de chegar para o pai e dizer: me dê a parte da herança que me pertence? Aqui já demonstra, irmãos, um jovem com entendimento tortuoso. Alguém que olha para o que é do outro e se acha no direito de usurpar. Por favor, eu entendo que filho, ele se sente sim no direito de desfrutar dos bens do seu pai. Mas é muito mais uma questão de graça do que de fato uma obrigação. Estou falando de filho maior de idade, entende? Filho maior de idade. A lei não obriga. Naquela época existia, essa questão da transmissão da herança, a transmissão do bem. O filho primogênito, ele herdava metade dos bens do seu pai. Isso era um costume, isso era uma coisa muito tradicional para eles. Mas está falando aqui do filho caçula. Ele legalmente nem direito ele tinha sobre isso. A primazia, o direito primordial, era do filho primogênito, do mais velho, não do caçula. Então ele está totalmente fora de ordem, totalmente fora de sintonia com aquilo que deveria ser o justo, o correto. E diz a palavra de Deus aqui: e poucos dias depois, estou no verso 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Eu acredito que você saiba que a expressão pródigo nós associamos muito a que foi embora, mas no original não é isso. O pródigo é aquele que é desperdiçador, é aquele que pega e não consegue administrar, aquele que pega e aquilo que recebe não consegue manter numa ordem correta, ao contrário, desperdiça. E diz a palavra de Deus que ele vai para uma terra distante. É isso que eu quero que você fixe aqui nessa manhã. Ele pega os bens, mas ao invés de seguir o exemplo do pai, de seguir ali o exemplo do seu irmão mais velho, que era um trabalhador, o texto no final mostra que era um rapaz trabalhador. Ao invés de seguir esse exemplo, ele faz o contrário. Ele reúne o que tem, que o pai lhe dá de bom grado, e vai para uma terra distante. Por que vai para uma terra distante? A representação aqui, a leitura que eu faço, o entendimento que eu tenho é exatamente esse: que quando a pessoa ela quer viver de maneira dissoluta, errada, ela sempre se distancia da presença do Pai, ou pelo menos ela tenta se distanciar de Deus. Você pode ver, irmãos, a pessoa depois que conhece Jesus,
ela tem um sério problema em relação ao pecado. Por quê? Porque ela não pode mais dizer que não sabia. Ela não pode mais dizer assim: ah, mas sabe, Deus entende. Deus entende coisa nenhuma. Você agora é responsável por aquilo que você está fazendo, de uma maneira muito mais severa, de uma maneira muito mais séria. Infelizmente, muitas pessoas nunca entenderam a graça de Deus, porque acham que viver na graça é viver sem regras. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: ah, você é um pregador da lei, nós vivemos na graça, não existe mais essas regras. Eu falei: onde? Você não entendeu a Bíblia, você não leu a Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, quando Jesus cita a lei, ele normalmente, geralmente, acrescenta algo mais. Ele disse muitas vezes: ouvistes o que foi dito aos antigos. Por exemplo, ele disse: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo: qualquer homem, cadê os homens? Levanta a mão. Só os que têm certeza. Qualquer homem, disse Jesus, que atentar numa mulher e em seu coração cobiçá-la, né, já adulterou com ela. Irmãos, ele colocou coisa pior, mais dura, mais severa, porque antes a lei era específica: aquele que adulterar, ou seja, o ato concreto. O ato concreto era uma pena capital, era morte. O adultério era morte. Jesus vem e fala assim: se tu olhar para ela, acabou, e desejar, já adulterou. Tem um homem perto de você? Deixa eu aproveitar que hoje é dia dos pais, deixar os irmãos um pouquinho mais confortável. Pergunta para ele aí: tu já adulterou com os olhos? Olha aí a rascada. Se liga, irmão, cuidado aí com a resposta. Sabe? Já adulterou. Quem é que vai confessar um negócio desse, irmão? Pastor, quer dizer que se passar a perigosa, já adulterou. Ele não facilitou a lei, ele deixou ela mais severa. Você compreende isso? Então, entender a graça como ausência de regras é um erro muito grave. Muitos, sabe, erraram e erram constantemente por não compreenderem que o que o Senhor Jesus estava fazendo era regulando as arestas, aparando as arestas e dizendo: não é assim que vocês estão pensando, não é fácil assim como vocês pensam, não, sabe? Precisa haver uma severidade nessa aliança, precisa haver, sabe, uma constância. Não pode ser de qualquer forma, de qualquer maneira. Uma vez eu perguntei para os irmãos: quem aqui é casado? Quem aqui tem um relacionamento? Os irmãos levantaram a mão. Eu falei assim: você aceitava dividir sua esposa, né, uma vez por semana com outro? Olha aí, irmão, para elas, olha. Mesmo que não seja sua esposa, olha aí. Tu aceitava uma semana só, um dia da semana. Por que você não aceitava dividir? Porque há um compromisso de aliança. Esse compromisso exige fidelidade. E com Deus não é diferente, irmão. É muito mais sério ainda. Você compreende isso? Sim? O que o rapaz faz? O que as pessoas, quando querem errar, fazem? Homem ou mulher, e não se engane, eu não estou dizendo que é só os homens que fazem isso. Tem mulheres que fazem também, traem também, e com problema, viu, irmãos? Eu vou dar um segredo para vocês hoje. Atenção, viu, homens? Liga as antenas aí. Tem um problema muito sério na traição. Porque o homem, quando trai, é só sexo, é só aventura. Mulher, quando trai, envolve sentimento. O homem, quando trai, ele é capaz de voltar e dizer: eu te amo. A mulher terá tremenda dificuldade com isso. Por quê? Porque para o homem, normalmente, o sexo é apenas sexo. E a mulher não. Para ela envolve amor. Entende o que eu estou dizendo? Se ela trai, significa dizer que para ela o primeiro amor ou morreu ou está na UTI. Envolve sentimento, envolve muito forte sentimento.
A mulher não gosta de brincadeira, ela não gosta de aventura, a não ser quando a mente já está cauterizada, a não ser quando está na bagaceira mesmo, é outra coisa. Mas normalmente a mulher casada, estou falando de casamento, de aliança, mesmo aqueles que não regularizaram sua situação, né, matrimonial, perante a lei, perante Deus, mesmo esses, mas quando a pessoa já tem uma certa noção de fidelidade, que ela fala assim, não, é essa pessoa que eu quero pro resto da minha vida, tá? Você está me entendendo? Quando a mulher tem esse pensamento, ela liga uma coisa à outra. Então é muito sério. E quando as pessoas traem, normalmente o que elas buscam fazer? Fazer isso escondido, sim ou não? Sim ou não? Geralmente é escondido. Tem uns doidos aí, irmão, que trai vizinho de casa, tem. Mas não é a maioria não. A maioria vai para bem longe. Sempre se dá mal, né? Porque sempre tem alguém vendo. Sempre tem alguém vendo. Não vai ficar oculto, não vai ficar escondido. Uma hora a coisa vai aparecer. Mas nota que a pessoa tenta ir para bem longe. Longe da família, longe dos amigos. Para quê? Para se sentir num ledo engano de que não estão vendo, que ninguém está sabendo. Entende isso? Sim ou não? Você lembra que antigamente havia muitas histórias dos homens que tinham duas famílias, uma numa cidade, outra noutra. Por quê? Porque o cara tem a noção de que indo para bem longe, ninguém está vendo. E se ninguém está vendo, parece que o erro é menor. É como se o pecado fosse menor. Olha o que esse rapaz está fazendo. Ele pega os bens, sabe, e vai para longe do pai. Por que vai para longe do pai? Para tentar ter a ilusão de que Deus não está vendo, de que o pai aqui, porque o pai representa Deus, que o pai não está vendo. Tá, eu não vou pedir isso, mas se eu pedisse para você olhar no fundo dos olhos dessa pessoa, e depois de olhar eu perguntasse assim, tu já fez isso? Tu já pisou os pés na jaca, escondido? Meu filho, a cara ia revelar na hora. Tinha gente que ia ficar até tremendo. Misericórdia, pastor, não revela não, Jesus. E até pedir perdão. Esse cara até se converter. Jesus, me perdoa, não revela não, pelo amor de Deus. Porque quer manter oculto, quer manter escondido. Você está entendendo? Por favor, vamos para Jonas. Profeta Jonas, capítulo 1. Hoje a mensagem vai ser mais curta, por causa das apresentações e também tudo mais e o dia pede. Seja rápido aí. Já Jonas capítulo 1 diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, o quê? Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Eu já expliquei aqui em várias mensagens que os ninivitas eram pessoas terríveis. Eles eram inimigos dos israelitas. E muitas vezes, em algumas guerras, eles, quando invadiam o território de Israel, e eles pegavam mulheres grávidas, pejadas, os historiadores dizem que eles paravam o ventre das mulheres grávidas e derramavam tanto o feto em formação quanto as entranhas das mulheres grávidas no chão. Então os israelitas odiavam essa gente. Dá para entender por que Jonas fica tão abalado, por que Jonas fica tão transtornado com esse mandado de Deus. Como assim, Deus? O Senhor me manda ir para perto das pessoas que me querem mal, né? Que coisa é essa? Por que o Senhor faz isso? Ele não diz, mas as suas expressões findam por revelar esse descontentamento de Jonas. Verso 3, preste muita atenção a ele. E Jonas se levantou para quê? Para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jonas estava em Nínive quando ele recebeu o mandado de Deus? Sim ou não? Não. Nínive era para onde ele deveria ir. Cidade que ele não queria ir. Ele não queria obedecer a Deus.
Eu quero te perguntar, por favor, atenção na resposta. Pergunta para os obreiros também, tá? Pode perguntar para eles. Pergunta para os obreiros assim: vem cá, para desobedecer a Deus precisa sair? Sim ou não? Para desobedecer a Deus precisa sair? Precisa mudar de cidade? Ele não queria ir para Nínive, bastava ficar. Mas ao invés disso, olha o que o texto diz: se levantou Jonas para quê? Para fugir da face do Senhor para Tarsis. Ele imagina que indo para bem longe, ele está livre de obedecer a Deus. Será que não é isso que nós pensamos às vezes? Eu não sei por que razão, mas Jonas teve uma noção errada de que os limites dos olhares de Deus estavam em Israel. Talvez porque sempre ele aprendeu o Deus de Israel, ele talvez não lembrava que os olhos de Deus passam por sobre toda a terra. Aí você fala assim: mas pastor, que bobagem, pastor. Pô, Jonas deu mole, não entendeu não. Mas muitos de nós fazem a mesma coisa. Na igreja, olha para o irmão aí, olha que cara de santo, irmão. Olha, você não dá nada, você fala assim: ai pastor, essa pessoa deve ser uma pessoa tão boa, tão simpática, deve ser uma pessoa tão... eu não imagino nunca, olha para cá. Eu não imagino nunca que essa pessoa possa fazer uma coisa errada. Olha aí, olha de novo, por favor. Do outro lado agora também. Olha, irmão, por favor, olhe. Olha para essa pessoa. Não tem uma cara assim de uma pessoa tão legal, né? Não tem? Tem uns que tem uma cara tão santa, dá até vontade de levar para casa. Você fala assim: rapaz, essa pessoa vai ser uma bênção lá, meu amigo, minha amiga, vai ser uma bênção.